Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Balto Fernandes e hoje vamos para mais uma videoaula, agora a videoaula 10 e vamos dar a sequência agora num bloco de videoaulas sobre termofísica. E a primeira aula vai ser sobre calorimetria e propagação do calor. Os tópicos estudados na aula de hoje serão, da parte de calorimetria, vamos estudar conceito de calor, capacidade térmica, calor específico sensível, calor latente e lei geral das trocas de calor. E da parte de propagação do calor, veremos condução, convecção e irradiação. Então vamos iniciar nossa videoaula na parte de calorimetria. Pessoal, o conceito de calor é um conceito que por muito tempo ele foi evoluindo. E o que nós sabemos hoje é que o calor é uma forma de energia térmica em trânsito entre corpos, com diferentes temperaturas. Essa transferência, pessoal, ela cessa no momento em que os dois corpos atingem a mesma temperatura. E esse estágio é chamado de equilíbrio térmico. Tá bom? Pois bem, calor sendo uma forma de energia, a unidade de medida é o Joule. A unidade usual, não é SI, é o Joule, e a unidade usual é a caloria, e a sigla será o Cal, certo? A relação entre caloria e Joule é que uma caloria equivale a aproximadamente 4,166 joules, ok? Essa relação aqui, pessoal, geralmente ela aparece e, vez ou outra, ela aparece com uma aproximação para 4,2 joules, tá? Mas as questões, elas informam qual relação você vai usar, ok? Bem, só para fixar aqui, uma caloria é a quantidade de calor necessária para variar em 1 grau a temperatura de 1 grama de água, tá certo? Então, muitos problemas a gente usa a caloria, tá bom? Então, fiquem atentos para a unidade usual. Bem, vamos agora dar sequência e o próximo item é capacidade térmica. A gente expressa, pessoal, capacidade térmica com a letra C, o Czão, C maiúsculo, tá bom? Bem, o que vem a ser capacidade, tá? Capacidade térmica, pessoal, é a quantidade de energia necessária para que toda a massa de um corpo varie a sua temperatura, tá bom? Essa definição aqui pode ser representada por uma expressão, está aqui escrita na nossa apresentação. Capacidade térmica é a razão entre a quantidade de calor que você fornece para toda a massa variar a sua temperatura, ok? Bem, a unidade de medida no sistema internacional da capacidade térmica é Joule por Kelvin, ou você pode usar a sigla J por K, e no sistema usual, lembrando que calor é dado em calorias, então caloria por grau Celsius, tá bom? Então a unidade usual, caloria por grau Celsius, e a unidade no SI, joules por Kelvin. Pessoal, lembrando, como a capacidade térmica é a energia que você fornece para toda a massa variar a temperatura, tá? Essa variação de temperatura, lembrando lá de escala, esse ΔT pode ser expresso em graus Celsius ou pode ser expresso em Kelvin. Haja vista a variação de temperatura em Celsius é igual à variação de temperatura em Kelvin. Bom, só um detalhe técnico que você pode ver em problemas. Então vamos lá.
Então, o que vem a ser o calor específico sensível, que a gente usa agora o Czinho, tá? O Czinho minúsculo. Então, Czão a gente usa para capacidade térmica e o Czinho para calor específico sensível, tá? Bem, pessoal, então olha só. Quando você considera a capacidade térmica da unidade de massa, ou seja, uma unidade de massa, nós temos o calor específico sensível Czinho da substância. Então, nós podemos representar que o Czinho é a razão entre a capacidade térmica por unidade de massa, ou seja, Czão sobre Mzinho. Bem, aqui, pessoal, eu queria destacar, tá, que a unidade de medida do calor específico no SI, tá certo? Vamos lembrar aqui, ó, Czinho é Czão sobre a massa e o Czão é a quantidade de calor para variar a temperatura. Então, o Czão é joules por Kelvin e a massa é o quilograma, isso no SI. No sistema usual, temos que é caloria, grama, grau Celsius. Então, aqui estão as unidades de medida do Czinho no SI e no sistema usual. Ok? Bem, mas eu queria destacar aqui algumas informações importantes, tá certo? Vamos lá. Veja só, a capacidade térmica é uma característica do corpo e não da substância. Por exemplo, diferentes blocos de alumínio têm diferentes capacidades térmicas, apesar de serem formados da mesma substância. Tá certo? Já o calor específico é uma característica da substância e não do corpo. Por exemplo, cada substância possui o seu próprio calor específico. Cada substância possui o seu calor específico. Ok? Eu trago aqui uma tabela só com valores que você não vai precisar decorar, porque as questões de forma, tá? Aqui eu tenho algumas substâncias: água, álcool, alumínio, chumbo, cobre, ferro, gelo, mercúrio, prata e vidro. Um destaque aqui, ó, que eu tenho água, no caso aqui no estado líquido, e aqui eu tenho gelo. Vejam que o calor específico ele depende da substância e do estado físico em que a substância se encontra, tá? Então, pessoal, não é para decorar essa tabela, é só um dado, tá bom? As questões informam, mas eu queria fazer um destaque. Não esqueçam o calor específico da água, porque a água é uma substância muito utilizada em problemas e vez ou outra não aparece, mas é um valor tão comum, tá, que você não vai esquecer, eu tenho certeza, tá? Bem, então, dando sequência aqui, ó, o calor específico apresenta uma certa variação com a temperatura, tá bom? Essa tabela que eu estou trazendo aqui, ela mostra um valor médio, tá certo, pessoal? Não se preocupem que esse detalhe também as questões não vão abordar, tá bom? Mas, de fato, a temperatura vai variar um pouco o calor específico da substância. Bem, mais informações importantes que é o assunto que a gente merece ter um cuidado. Veja só. Quanto maior, não esqueçam isso, quanto maior o calor específico de uma substância, ela demora para ser aquecida ou para ser resfriada. Ok? Quanto maior o calor específico de uma substância, ela demora mais para ser aquecida ou ser resfriada. E quanto menor o calor específico, de fato, ela aquece ou resfria mais facilmente. Vou dar aqui um exemplo, tá? O calor específico da água. Na tabela, 1 caloria por grama
para cada grau Celsius. Deixa eu voltar aqui, eu não sei se na tabela tem o calor específico. Tem não, mas aqui, ó, o calor específico da areia. O calor específico da areia, pessoal, é mais ou menos 0,3 calorias por grama grau Celsius, tá? Então, para a mesma quantidade de água e areia, se eu fornecer a mesma energia para as duas quantidades, a areia vai aquecer mais rapidamente e vai resfriar mais rapidamente. Por quê? Porque tem menor calor específico. E a água vai ser o contrário, tá? Então, não esqueça isso. Maior calor específico demora mais para aquecer ou para resfriar, e vice-versa, tá bom? Bem, associado ao calor específico, nós temos uma equação chamada equação fundamental da calorimetria, tá certo? Que nós vamos simplesmente pegar a equação da capacidade térmica, que nós vimos agora há pouco, e a equação do calor específico. E observamos aqui, ó, que o Czão, ele é comum, ok? Então, eu vou isolar o Czão aqui, ó. Czão é M vezes Czinho. E vou substituir na equação 1. Então, vai ficar assim, ó. M vezes Czinho é igual a Q sobre delta T. Aí eu faço aqui, ó, meio pelos extremos, chegaremos na equação Q mc delta T. Né? Ok? Então, essa equação aqui, no próximo slide ela vem, parece. Tá? mc delta T. Quem é esse Q? Esse Q é a energia que você fornece ou retira da substância. O M, né, é a unidade de massa. E o ΔT é o quanto a temperatura variou. Okay? Então, essa é uma equação fundamental que a gente, vez ou outra, resolve problemas utilizando essa equação. Tá? E é chamada equação fundamental da calorimetria. Tá bom? Então, quando você fornece energia, a substância varia a temperatura. A grandeza por trás desse fenômeno é o calor específico sensível. Se você está analisando todo um corpo, aí eu vou me referir à capacidade térmica do corpo, tá bom? Bem, então, no nosso cotidiano, vamos fazer aqui uma relação entre a capacidade térmica e o calor específico, tá? Vamos lá. Vou fazer uma pergunta. Por que a areia da praia aquece mais do que a água do mar? O que vocês acham, certo? Detalhe que as quantidades, não, a massa de areia, certo, pessoal? Ela não é a mesma massa de água, tá bom? As massas são diferentes, tá certo? Então, qual seria a resposta completa para essa pergunta? Certo? Vamos lembrar aqui, ó, que a capacidade térmica é dada pelo produto mCzinho. Então, se você comparar a água do mar com a areia da praia, nós temos uma massa maior de água, certo? E a água tem um calor específico maior. Consequentemente, a capacidade térmica da água é maior, pessoal. O que isso tem a ver? Né? Vamos agora para outra relação que nós vimos também. Ó. Vimos que a capacidade térmica é a quantidade de calor para variar a temperatura. Considerando que a quantidade de calor que chega do Sol para a água e para a areia seja a mesma, então a substância que apresentar maior capacidade térmica vai sofrer menor variação de temperatura, e é o caso da água. Né? Então a água ela apresenta uma elevada capacidade térmica, por isso que ela esquenta menos que a areia da praia, certo? Então, a água passa o dia aquecendo
e à noite resfriando. Lembrando que nós falamos aqui nessa videoaula que quanto maior for o calor específico, a substância demora mais para aquecer e para resfriar. Só que no caso aqui, eu estou citando a capacidade térmica, porque quando se fala de calor específico, a resposta fica incompleta. Por que fica incompleta? Porque as massas não são iguais. A massa de água não é igual à massa de areia. Então, quando você diz que a água esquenta menos porque tem elevada capacidade térmica, você está ampliando a sua resposta, ok? Óbvio que, se não tiver opção capacidade térmica, qual é a segunda opção? Calor específico da água é maior que o da areia, ok? Então, não esqueçam esse contexto que, vez ou outra, aparece em problemas de vestibulares do Enem, tá bom? Bem, mais um tópico da nossa videoaula é o calor latente. Quando você fornece energia para a substância mudar o estado físico, vai entrar no problema o calor latente. Então, o que vem a ser o calor latente? Indica a quantidade de energia absorvida ou cedida por unidade de massa quando mantida a pressão constante sem variar a temperatura, isso é importante. Então, pessoal, calor latente é a quantidade de calor que você fornece ou retira para uma porção de massa mudar o estado físico. Detalhe que a temperatura não pode variar, tá bom? Então, o calor latente é dado por essa relação aqui, que eu posso representar desse jeito, ó. Q é mL, tá? Bem, a unidade no SI do calor latente vai ser joules por quilograma e no sistema usual vai ser calorias por grau por grama. Bem, eu quero fazer aqui agora um parêntese para a gente fazer uma revisão num tópico muito importante que vez ou outra é abordado e às vezes nós confundimos, tá? Que é as mudanças de estado físico da matéria, que é um assunto que você deve ter visto, né, nas séries iniciais e vez ou outra é abordado por perguntas e sem querer, às vezes você erra por não lembrar da transformação do estado. Então eu trouxe aqui uma figura para a gente fazer essa revisão. Aqui o gelo representa o estado sólido. Então aqui o gelo representa o estado sólido. Essa imagem aqui da água representa o estado líquido. E essa imagem da panela fervendo representa o estado gasoso. Então, a transformação do estado sólido para o estado gasoso é a chamada fusão, tá bom? Não esqueçam, fusão. Do estado líquido para o estado gasoso é a vaporização. Do estado gasoso para o estado líquido, processo inverso, é a condensação ou a liquefação. Do estado líquido para o estado sólido, a solidificação, tá? E a transição, a mudança do estado sólido, certo? Para o estado gasoso, sem passar pelo estado líquido, é a chamada sublimação. Então, essa tabelinha aqui é bom que vocês depois, com calma, revejam para não esquecer as transformações de estado, tá? Bem, pessoal, um detalhe importante é que assim como o calor específico depende da substância, o calor latente vai depender da mudança de estado físico que está ocorrendo. Então aqui eu trouxe uma tabela também com valores que você não vai ter obrigação de decorar, mas que você possa lembrar pelo menos o da água, tá? Então o calor latente de fusão, lembrando que fusão é a transformação do estado sólido para o estado líquido, cada grama de água tem que receber 80 calorias. E para ela sofrer vaporização, 540 calorias. Observe que o calor latente, né, da vaporização é maior do que o da fusão, ok? Isso acontece por causa das ligações, né? As ligações da fusão, elas são enfraquecidas e as ligações na vaporização, elas são quase que rompidas, por isso que tem que fornecer mais energia para isso, tá? Então, cada substância tem um calor latente e cada transição de estado vai ter o seu próprio calor latente, tá bom?
Pois bem, então para fechar essa parte 1, vamos falar da lei geral das trocas de calor, certo, pessoal? Vamos imaginar que você tenha vários corpos num sistema isolado e esses corpos eles vão trocar calor entre si, trocar energia. Óbvio que os de maior temperatura cedem e os de menor temperatura vão receber esse calor, certo? Então, analisando o sistema e considerando que ele é isolado do meio externo, as trocas de calor acontecerão entre as partes do sistema até que o mesmo atinja o equilíbrio térmico. Então, o que diz a lei geral? A lei geral diz que, de acordo com o princípio da conservação da energia, a soma dos calores envolvidos no sistema é igual a zero. Mas por que igual a zero? Pessoal, alguém vai ceder e alguém vai receber. Como a quantidade que cede é igual a que recebe, aquele que cede calor, tá certo? Aquele calor que você vai ceder, geralmente você atribui para essa situação, né, você está perdendo energia e para quem vai receber, para quem recebe, certo? Você atribui o sinal de mais. Então, como as quantidades são iguais com sinais contrários, quando você somar isso tudo vai dar zero, tá? Então, é isso que diz a lei geral das trocas de calor. A soma dos calores trocados num sistema isolado, ela vai ser igual a zero, tá bom? Com essa lei, você consegue resolver problemas e encontrar a temperatura de equilíbrio, massa de uma amostra, calor específico, calor latente, entre outras coisas que você pode resolver com essa lei geral, tá bom? Então não esqueça, em um sistema isolado, as trocas de energia acontecem entre as partes do sistema. Quando você somar os calores envolvidos no sistema, essa soma tem que dar zero, ou seja, alguém vai ceder e alguém vai receber, tá certo? Aquele que cede, eu vou atribuir o sinal de menos, e o que recebe, faltou aqui, ó, sinalzinho de mais, ok? Pois bem, então com isso nós finalizamos essa primeira parte da nossa videoaula, calorimetria. Vimos capacidade, conceito de calor, capacidade térmica, calor específico sensível, calor latente e a lei geral das trocas de calor, ok? Agora, pessoal, associado ainda a calor, vamos estudar como que o calor se propaga, certo? Como que o calor se propaga entre dois corpos, certo? Bem, o calor vai se propagar entre dois corpos de 3 maneiras diferentes. Ele vai se propagar por condução, ele vai se propagar por convecção e o calor pode se propagar pelo processo chamado de irradiação. Então vamos ver cada um desses 3 processos de propagação de calor, certo? Vamos lá, acompanhe comigo. A condução térmica é um processo de transmissão de calor que ocorre ao longo dos corpos, seja no estado sólido, líquido e gasoso. Então, a condução ela acontece nos 3 estados físicos. Porém, pessoal, não esqueçam aqui, ó, ela é favorável no estado sólido. Cuidado, eu não estou dizendo que a condução só acontece no estado sólido. Estou dizendo que ela acontece nos 3 estados, mas ela é favorável no estado sólido, tá bom? Por quê? Porque no estado sólido nós temos moléculas mais juntas. E como a condução acontece de molécula para molécula, quanto mais próxima estiverem essas moléculas, quanto menor for essa distância, mais eficaz é o processo de transferência. Okay? Então,
Não esqueçam, a condução é um processo que depende do estado físico. Pode ser sólido, líquido ou gasoso. Ela é favorável no estado sólido. E outro detalhe importante, as partículas vibram e transferem energia para a sua vizinha, certo? Mas elas não vão sofrer translação. Elas não sofrem translação, ou seja, a condução é um processo que ocorre transporte de energia sem o transporte de matéria. Não esqueça isso, vou repetir. A condução é um processo que ocorre transporte de energia sem o transporte de matéria. As moléculas não vão deslocar de um canto para outro. Elas vibram e transferem energia para a sua vizinha até o corpo ser totalmente, receber energia molécula por molécula, tá bom? Bem, vamos ver aqui algumas curiosidades da condução, bem interessantes. Veja só, o gelo é um bom isolante térmico, isso mesmo. Por isso que as casas, os iglus construídas em regiões muito frias são de gelo. Então, os iglus são feitos de gelo porque o gelo é um bom isolante térmico. Chegamos a ver isso em dilatação. Quando você resfria a água, as moléculas de água tendem a se afastar um pouco, devido às ligações de hidrogênio. Então, no estado sólido, as moléculas de água estão um pouco afastadas, e isso dificulta a condução. Logo, o gelo é um bom isolante térmico, ok? Mais uma curiosidade. Durante a noite, os pássaros ficam eriçados, arrepiados, para que o ar é um bom isolante térmico, ocupe esse espaço. Exatamente. Se alguém cria pássaro em casa, já deve ter percebido que à noite eles ficam arrepiados, para que entre as penas crie uma camada de ar. E o ar é um isolante térmico, ou seja, dificulta as trocas de calor do seu interior com o ambiente externo. Ok? Outra curiosidade. Pessoal, os cobertores não aquecem. Certo? Os cobertores, eles apresentam grande quantidade de ar e isso dificulta a condução de energia do seu corpo para o ambiente externo. Então, cobertor, agasalho, ele não aquece ninguém. Eles dificultam trocas de calor entre você e o ambiente externo. Outra curiosidade. Alguém, por acaso, já pegou na geladeira uma lata de refrigerante em um prato de vidro? E você deve ter percebido que a lata parece mais fria. Isso procede? Isso é verdade? É lógico que não, gente. A temperatura dos dois é a mesma. Agora, a sensação térmica da lata, ela está mais fria. Por quê? Porque o metal ele é melhor condutor. Então, assim, entre aspas, o alumínio ele rouba mais facilmente o calor de sua mão. Por isso que você tem a sensação que ele está mais frio, mas os dois estão à mesma temperatura, ok? Então, essas são as curiosidades que eu trouxe aqui para essa videoaula. Tem outras, né? A gente não vai explanar aqui, mas existem outras. Para fechar a condução, pessoal, vamos falar aqui da lei da condução ou lei de Fourier. Essa lei, pessoal, ela vai relacionar a condução térmica, né? Eu trouxe aqui uma ilustração. Imagina uma barra de comprimento L. Essa barra está entre extremos, um a 100 graus, né? E outro a 0. E essa barra tem uma área de secção por onde passa o fluxo, né? O fluxo de calor corresponde à energia que atravessa uma região por unidade de tempo. Então, eu poderia expressar o fluxo assim, ó. O fluxo é a quantidade de calor que atravessa uma região no intervalo de tempo, certo? Mas a lei de Fourier, ela vai apresentar as relações entre o fluxo e a área, o comprimento do condutor e a diferença de temperatura entre as partes. É isso que a lei vai mostrar para a gente, tá certo? Vamos ver aqui a relação? Acompanhe comigo. Isso aqui eu já falei, corresponde à quantidade de energia térmica que flui em um condutor num determinado velho tempo. Aí o fluxo vai depender, vamos lá. O fluxo depende. Primeiro, o fluxo depende
O fluxo ele vai ser diretamente proporcional à área de secção, por onde passa a energia. Ou seja, se você aumenta a área, você aumenta o fluxo. Se você reduz a área, você reduz o fluxo. O fluxo vai depender diretamente do material de que é feito o condutor. E a gente vai expressar isso pela constante K, que é a condutividade térmica. Quanto maior for o valor do K, melhor condutor. Quanto menor for o valor do K, melhor isolante térmico é o material. O fluxo ele vai depender diretamente, pessoal, da diferença de temperatura entre as partes, o ΔT. E o fluxo ele vai ser inversamente proporcional ao comprimento, ou seja, quanto maior o comprimento, menor será o fluxo. Juntando essas relações do fluxo com a área, o material, a diferença de temperatura e o comprimento, nós chegamos na lei de Fourier, ou lei da condução térmica, que é essa aqui, ó, tá? O fluxo ele é proporcional ao material, à área de secção, à variação de temperatura e inversamente proporcional ao comprimento do condutor, ok? Então essa é a lei da condução térmica que a gente usa para o estado sólido principalmente. Beleza? Então, show de bola. Vamos lá. O segundo processo é a convecção. Pessoal, diferentemente da condução, a convecção ela ocorre nos fluidos. E fluidos englobam líquidos ou gases. Nesse processo, atenção, ocorre transferência de energia acompanhada do transporte de matéria. Lembre-se que esse trecho aqui, essa situação aqui não acontece na condução. Já na convecção acontece. Por que isso acontece? Porque os fluidos vão apresentar temperaturas diferentes. As partes do fluido vão apresentar temperaturas diferentes e, consequentemente, densidade diferentes. Então, a convecção ela vai proporcionar essa transferência de matéria acompanhada de energia ou vice-versa, ok? Não esqueçam isso. Trouxe aqui também alguns exemplos de convecção, tá bom? Vamos lá. O primeiro exemplo é o aquecimento de um líquido. Pessoal, um líquido ele se aquece por condução, sim. A panela está em contato com a chama e as moléculas de baixo vão se aquecer por condução. E no próprio líquido também. Mas no líquido, o que vai acontecer aqui? Ó? Essas moléculas que estão mais embaixo apresentam uma maior temperatura, consequentemente, vão apresentar uma menor densidade, lembrando a relação entre densidade e volume. Densidade é massa sobre volume, certo? Então, se a densidade é menor, o volume vai ser maior. São inversamente proporcionais. Então, como a temperatura aumenta, o volume vai aumentar por dilatação. Então, as moléculas de baixo são mais leves. Se elas são mais leves, elas tendem a subir. Mais leves, certo? Então, elas tendem a subir. Já as moléculas lá de cima, as de cima, que não estão em contato com a chama, apresentam menor temperatura, apresentam menor volume. Ó, se o volume é menor, a densidade vai ser maior. Então, aqui eu tenho moléculas mais pesadas. E moléculas mais pesadas tendem a descer. Então, são mais pesadas, certo? Ou seja, elas tendem a descer. Então, as moléculas de cima descem e as de baixo sobem. E fica nesse ciclo, nessas correntes de convecção. Tá? Então, o processo predominante de aquecimento de um líquido é a convecção. Detalhe, tem condução sim, mas é lento. O líquido se aquece predominantemente pelo processo de convecção, ok? Outro exemplo é o que acontece no interior da Terra, pessoal. O movimento do magma também acontece pelo mesmo princípio
de diferença de temperatura, densidade, e é esse movimento do magma que vai proporcionar um movimento das placas tectônicas. Pelo mesmo motivo que acontece no líquido, acontece a convecção no interior da Terra. Tá? E uma situação muito comum, clássica, é o exemplo da geladeira. Dentro da geladeira acontece a convecção, né? O ar quente sobe, entra em contato com o congelador, esfria e desce. Então fica nesse ciclo. Por isso que não é legal você encher prateleiras, né? Para dificultar essa circulação do ar. Agora, tem geladeiras mais modernas que eu tenho prateleiras de acrílico fechadas. Isso acontece porque a convecção é setorial, tá? As geladeiras que têm grades, não é recomendado que você encha demais, porque você vai dificultar o fluxo de calor, né? A convecção dentro da geladeira, ok? Então, é um exemplo clássico aqui da geladeira, tá? Mais um exemplo, também muito clássico, é o ar-condicionado, né? Pessoal, em um ambiente, é muito comum o ar-condicionado ser colocado em cima. Por quê? Porque o ar frio, ele é mais denso, ele tende a descer e o ar aquecido que está embaixo, mais leve, tende a subir. Então, você vai ter um ciclo, né? Favorecendo a convecção do ar dentro do ambiente e isso favorece o resfriamento do ambiente, tá bom? Então, é mais recomendado assim. Se você não se preocupar com o tempo de resfriamento, você pode colocar o ar-condicionado embaixo e deixar lá e vai refrigerar a sala por um longo tempo. Ele vai refrigerar a sala em um longo intervalo de tempo, certo? Se você está se preocupando digamos assim, custo-benefício, ou seja, não demorar muito para refrigerar o ambiente, aí é recomendado que você coloque ele na parte de cima, porque você favorece pela convecção, tá bom? Ok? E o terceiro e último processo é a radiação ou a irradiação, tá? Bem, pessoal, a radiação é um processo que ocorre através de ondas eletromagnéticas na faixa do infravermelho, certo? Esse processo, como é através de ondas eletromagnéticas, as ondas eletromagnéticas não necessitam de um meio para a propagação, ou seja, é um processo que ocorre também no vácuo, tá? Então, muito importante que você observe esse detalhe. Diferentemente da condução e da convecção, que precisam de um meio material, a radiação não necessita, certo? Trouxe aqui alguns exemplos também de radiação, tá? O primeiro exemplo mais clássico é a radiação que vem do Sol até nós. Então, entre o Sol e a Terra, você tem uma energia que se propaga através de ondas, não depende de um meio, não tem um meio material e a radiação se propaga. Outro exemplo, uma lâmpada incandescente acesa emite radiação na faixa do visível, você consegue enxergar e também consegue aquecer locais e ambientes. Ferro de passar, aqui você tem a emissão de radiação na faixa que você não consegue ver, tá certo? Mas também emite radiação quando está sendo utilizado. Forno de fogão, também quando você está usando, você tem a sensação térmica da radiação, da energia térmica, mas também não consegue ver, não está na faixa do visível. Então, são todas situações que você pode observar a radiação. Para finalizar, pessoal, eu trouxe aqui uma situação bem interessante, que é a garrafa térmica, ou vaso de Dewey, ou Denver, como queiram. E essa garrafa térmica, ela tem, na sua estrutura, nós podemos observar os 3 processos de transmissão de calor, certo? Primeiro aqui, ó, as paredes são duplas de vidro. Então, as paredes duplas de vidro, certo? E entre as paredes é feito um vácuo. E as paredes são espelhadas. Então, o vidro é um mau condutor de calor. Então, as paredes de vidro vão dificultar o processo de condução. Ok? Então, as paredes de vidro vão dificultar o processo da condução. Deixa eu colocar aqui um lapisinho vermelho para destacar mais.
Então, o vidro ele dificulta a condução. As paredes espelhadas vão dificultar as trocas de calor por irradiação. Sendo uma onda eletromagnética, a parede espelhada vai dificultar a irradiação. E o vácuo entre as paredes duplas vai dificultar a condução e vai dificultar, pessoal, a convecção. Haja vista, são processos que dependem do meu material, certo? Então, vamos lá, repetindo. As paredes duplas de vidro, o vidro dificulta a condução. As paredes espelhadas, o espelho, o espelhamento dificulta a irradiação. E o vácuo entre as paredes vai dificultar a condução e a convecção. Ou seja, a garrafa térmica é um sistema que vai dificultar as trocas de calor do ambiente externo com o ambiente interno. E os três processos aqui, eles aparecem nas estruturas da garrafa térmica, ok? Pessoal, com isso a gente encerra mais uma videoaula. Agradeço a todos. Se você gostou, deixa o joinha, deixa o comentário e nos vemos na nossa próxima videoaula. Obrigado e até logo.